Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, né, de Física, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, né, professor do Colégio Estadual Minas Gerais. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de potência, energia elétrica, potência dissipada em resistores, né, e eu gravei essa aula aqui para os nossos alunos da Rede Pública Estadual, Colégio Estadual Minas Gerais, e para alguns alunos que vão fazer concurso público também. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Então, na aula de hoje a gente vai falar de potência e energia elétrica, né? Mas antes da gente falar, né, no conceito de potência elétrica, energia elétrica, a gente vai falar do conceito de diferença de potencial, né, DDP, né, ou tensão elétrica. Quando a gente liga lá o nosso aparelho, né? Quando você compra, melhor dizendo, um aparelho elétrico, aí vem lá especificado no aparelho, ó. A maioria dos aparelhos hoje são bivolts, né? São bivolts. Vem especificado lá. Ah, uma lâmpada, por exemplo, pega o caso de uma lâmpada. Você compra uma lâmpada lá de LED, né, ou incandescente, ou fluorescente, vem especificado lá na lâmpada, ó, 10 watts, 127 volts, né? Ou seja, essa lâmpada ela foi fabricada para funcionar, né, numa diferença de potencial de 127 volts. Assim como quando você compra um ventilador, uma geladeira, né, vem especificada a tensão da rede elétrica que esse aparelho deve ser conectado e a potência consumida por esse aparelho, bem como a corrente, né, que flui lá pelo aparelho para que o aparelho funcione em condições adequadas, né? Mas o que é a DDP? Que a gente representa por U, a diferença de potencial, né? DDP. A diferença de potencial é uma grandeza escalar, né? Grandeza escalar, ou seja, ela não requer direção e sentido. Ela é definida como a diferença algébrica entre o potencial elétrico de dois pontos, né? Dois pontos. Apesar de que a maioria das tomadas que a gente tem na nossa casa hoje são tomadas de 3 pontos, né? Você tem lá a fase positiva, a fase negativa e a fase neutra, né? Porque a maioria das residências hoje, na maioria das residências, o relógio é trifásico, né? Bom, essa grandeza que a gente chama de diferença de potencial, ela produz um efeito, né? Um efeito, ou seja, ela provoca a tendência do movimento ordenado das partículas portadoras de carga elétrica. Ou seja, a diferença de potencial no circuito elétrico, ela é a causa da DDP. Melhor, ela é a causa da corrente elétrica, né? É o que produz a corrente no circuito. Ou melhor, a diferença de potencial é que faz com que os portadores de carga elétrica passe a se movimentar no circuito de forma ordenada, né? Forma ordenada. Se pegar o aparelho elétrico, conectar lá, ou pegar uma lâmpada, por exemplo, conectar nos terminais de uma pilha, através de um fio condutor de eletricidade, né? Os portadores de carga que estavam posicionados no filamento da lâmpada, eles passam a se mover de forma ordenada, estabelecendo o que a gente chama de corrente elétrica, né? Nos fios condutores. Então, o efeito produzido pela diferença de potencial, né? A DDP, ela provoca a tendência de movimento ordenado das partículas portadoras de carga elétrica. Ou seja, ela é a causa da corrente elétrica, né? Para você estabelecer uma corrente elétrica, né, num dispositivo eletrônico, por exemplo, basta você conectar esse dispositivo a uma diferença de potencial, uma tomada, né? Como, por exemplo, um ventilador, uma enceradeira, uma máquina de lavar roupa, não é isso? Bom, aí aqui a gente tem uma ilustração, né, que a gente tem uma tomada de 3 pontos, né? Você tem lá fio fase, fase positiva, fase negativa e a fase neutra, né? Uma tomada de 3 pontos. Né? E observe que essas tomadas mais modernas, ela é um pouquinho mais funda, de modo que a pessoa não corra o risco de colocar a mão aqui e receber uma descarga elétrica, né? Bom, aí aqui a gente tem o exemplo de uma pilha também, né? A pilha e a tomada, elas proporcionam uma diferença de potencial elétrico necessário ao funcionamento de aparelhos elétricos e eletrônicos residenciais, né? Você pega lá o controle remoto do seu televisor, por exemplo, para que ele funcione, você tem que conectar esse aparelho a uma pilha, né? Observe que essa pilha aqui ela tem uma tensão de 1,5 volts, né? E se eu quero, por exemplo, que o meu televisor funcione, eu conecto ele lá na tomada da rede elétrica da minha casa. Tá legal, pessoal? Bom, então a diferença de potencial, matematicamente falando, é a quantidade de energia, vamos para a definição matemática, né? A diferença de potencial, que a gente representa por U,
Tem alguns livros que representam por V de voltagem, tá bom, pessoal? Tem outros livros que representam por U de DDP, diferença de potencial, né? A diferença de potencial é a energia elétrica, é a quantidade de energia que o campo elétrico fornece para os portadores de carga para movimentar esses portadores de carga através dos fios de ligação, através do condutor, né? Então, matematicamente falando, a diferença de potencial, que a gente representa por U, estabelecida entre os polos, por exemplo, de um bipolo elétrico, representa a definição matemática agora. Diferença de potencial representa a quantidade de energia elétrica recebida de ou doada para cada unidade de carga elétrica que atravessa o bipolo. Ou seja, DDP é a quantidade de energia por unidade de carga. Bom, DDP, pessoal, é medida em volts, né? Você vê lá, tensão da rede elétrica da sua casa, 127 volts. DDP é medida em volts. Energia, no sistema internacional, energia é medida em joule. Tá, pessoal? Joule. A gente vai ver também que existe uma outra unidade de energia que é muito comum, né? Utilizada em nossas residências. Quando você pega a sua conta de luz, por exemplo, você vê que o consumo de energia elétrica ele é medido em quilowatt-hora, né, pessoal? Quilowatt vezes hora, tá bom? Então, a energia pode ser medida em joule ou quilowatt-hora. Carga elétrica é medida em coulomb. Nós já falamos lá em corrente elétrica. DDP é medida em volts, tá, pessoal? Então, o que é a DDP? Ou melhor, qual é a definição matemática da DDP? DDP é a quantidade de energia fornecida para as cargas do circuito. Energia por unidade de carga, né? DDP é medida em volts, energia é medida em joule, carga é medida em coulomb. Beleza? Bom, outra grandeza, né, que é importante para nós, que é muito comum cair em concurso, é a grandeza potência elétrica, né, pessoal? Pessoal, o que é a potência elétrica? Potência é a rapidez com que a energia elétrica ela é convertida de uma forma em outra com o passar do tempo. O que é a potência elétrica? É a rapidez de transformação de energia. Por exemplo, se você compra uma lâmpada, né, incandescente, por exemplo, de 100 watts de potência, né? Potência, 100 watts. Significa dizer, pessoal, que essa lâmpada, ela transforma 100 joule, ela converte, né, 100 joule de energia elétrica em luz e calor a cada segundo. As lâmpadas incandescentes, né? Você coloca a mão na lâmpada, a lâmpada está quente. Claro, pessoal, hoje em dia quase não se utilizam mais lâmpadas incandescentes. Por quê? Porque as lâmpadas incandescentes, elas não são eficientes na conversão de energia elétrica e energia luminosa. Porque as lâmpadas incandescentes, há uma grande transferência de energia em forma de calor, né? Ou seja, de toda a energia elétrica que a lâmpada, que a rede elétrica fornece para a lâmpada, uma parcela dela, aproximadamente 80% a 90%, é convertida em calor. Apenas 10% é transformada em energia luminosa, né? Ou seja, grande parte da energia elétrica que essa lâmpada absorve da rede, ela é transformada em energia térmica, né? Por isso que hoje em dia, pessoal, a gente utiliza as lâmpadas de LED. Por quê? As lâmpadas de LED, elas são mais eficientes na conversão de energia elétrica e energia luminosa. A lâmpada de LED ela também é chamada de lâmpada fria. Você coloca a mão na lâmpada lá, ó, você deixa a lâmpada ligada meia hora, 1 hora, 2 horas, você vê que ela está fria ainda. Já a lâmpada incandescente, ela esquenta muito rápido. Por quê? Porque ela transforma grande parte da energia elétrica em energia térmica, em calor. Apenas uma pequena parte é transformada em energia luminosa. Então, na nossa residência, para a gente reduzir o consumo de energia elétrica na nossa residência, é conveniente a gente trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED ou fluorescentes. Por quê? Porque essas lâmpadas elas são mais eficientes, né, ao converter energia elétrica em energia luminosa. Elas são mais eficientes na conversão de energia elétrica em energia luminosa. E elas consomem menos energia elétrica. Tá legal, pessoal? Mas como a gente define a potência? A potência é a energia, a rapidez com que a energia é transformada no intervalo de tempo
Cuidado, pessoal. Energia no Sistema Internacional de Unidades, energia medida em Joule, tá legal? Joule. Tempo é medido em segundo. Potência é medida em watts. Watts. Cuidado agora. Existem outras unidades de potência. Quilowatts, quilo, prefixo quilo, 10 a 3 watts. Megawatts, mega, 10 a 6 watts. Gigawatts, 10 a 9, né? Então, existem outras unidades de potência que é muito comum aparecer em concursos, né? Quilowatts, 10 a 3 watts. Megawatts, 10 a 6. Gigawatts, 10 a 9. Tá legal, pessoal? Outra coisa, não confunda potência com energia. Energia medida em Joule, energia expressa em quilowatt-hora, quilowatt-hora, Joule, potência, watts, quilowatts, megawatts, gigawatts. Tá legal, pessoal? De novo, não confunda potência com energia. Energia medida em Joule, quilowatts, melhor, quilowatt-hora, né? Energia Joule, quilowatt-hora, potência, watts, quilowatts, megawatts, gigawatts. Tá legal, pessoal? Bom, agora observe o seguinte, para o bipolo, né, para um aparelho elétrico qualquer, a gente demonstra que a potência é a DDP, é a tensão elétrica, né, a voltagem, potência, tensão vezes a corrente, DDP vezes a corrente. Pio, né, que a gente chama de expressão do bipolo, é o pio. Potência, tensão vezes corrente, é o pio, né, a expressão do bipolo. Potência, tensão vezes a corrente. Por que tensão vezes a corrente? Pessoal, observe. Potência é a rapidez com que a energia é convertida de uma forma em outra no intervalo de tempo. Mas volta aqui. Volta um pouquinho aqui, ó. Energia, DDP vezes a carga. Passa esse termo multiplicando. O delta E, a quantidade de energia, vai ficar delta Q vezes U. Né? Aí eu venho aqui, ó, substituindo. Delta E, delta Q vezes U. Delta Q sobre delta T, quantidade de carga que passa pelo aparelho no intervalo de tempo, define a corrente elétrica. Né? Ela define a corrente. Então, a potência para o bipolo fica pio. Né? O pessoal até brinca lá, ó, expressão do bipolo, é só lembrar da piada do pinto, né? Pio. A piada do pinto. O pessoal faz uma brincadeira para memorizar. Potência, tensão vezes a corrente. Ó, tensão medida em volts, corrente em ampere, potência medida em watts. Claro, pessoal, eu posso expressar a potência também em quilowatts, megawatts, gigawatts, mas no sistema internacional, potência medida em watts. Legal? Essa é a expressão do bipolo. Outro detalhe que é muito comum aparecer em concursos é o cálculo do consumo de energia elétrica. Nada demais, pessoal. O cálculo do consumo de energia. Como a gente calcula o consumo de energia elétrica dos aparelhos elétricos residenciais? Né? Pessoal, o consumo de energia, para você calcular a energia consumida pelo aparelho elétrico, o cálculo é bem simples. Basta você pegar a potência do aparelho e multiplicar pelo tempo que ele é utilizado. Tá legal? Energia consumida pelo aparelho elétrico, ela depende da potência do aparelho, do tempo que ele é utilizado e outro detalhe, do número de aparelhos que você liga na sua casa. Né? A energia consumida depende da potência do aparelho, do tempo que ele é utilizado e do número de aparelhos. Isso é óbvio. Se eu ligar vários aparelhos simultaneamente na minha casa, se eu ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, é óbvio que o consumo de energia vai aumentar. Agora, fique atento que eu vou te falar agora, hein? Fique atento. Ó, se ele me fornece a potência em watts e o tempo em segundo, energia medida em Joule. Watts vezes segundo, energia Joule. Na prática, as companhias de eletricidade calculam o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. Quilowatt vezes hora. Cuidado, as companhias de eletricidade medem o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. Ó, como é que eu vou calcular o consumo de energia em quilowatt-hora? Simples. Basta você expressar a potência em quilowatt, e o tempo em hora, quilowatt vezes hora. Pessoal,
não é quilowatt por hora, é quilowatt vezes hora. Quilowatt vezes hora. Lembrando que 1 quilowatt é 10 a 3 watts. Por quê? Prefixo quilo. Quilo, 10 elevado a 3. Quilo, 1000. 1 quilowatts, 10 a 3 watts. Ah, tem como eu relacionar o joule com o quilowatt-hora? Tem. 1 kilowatt é 10 a 3 watts. 1 hora, 3.600 segundos, né? Então vai ficar 10 a 3 vezes 3.600. Vai ficar 3,6 vezes 10 a sexta joule. Eu posso relacionar quilowatt-hora com joule. 1 quilowatt-hora, 3,6 vezes 10 a sexta joule, né? Bom, como física se aprende fisicando, vamos ver uma questão bem básica, né, para a gente treinar. Olha o que ele diz. Uma lâmpada de potência 60 watts, potência, ela fica acesa durante 10 horas por dia. 10 horas por dia. Pergunta, qual é a energia elétrica em quilowatt-hora que a lâmpada consome em um mês de 30 dias? Pessoal, pensa comigo. Você vai falar, tá bom, como é que eu calculo a energia consumida? Simples. A energia consumida pela lâmpada depende da potência da lâmpada e do tempo que ela é utilizada. É só pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Pessoal, mas são 10 horas por dia. Ele quer energia consumida em 30 dias. Ou seja, 300 horas. Por que 300 horas? 10 horas num dia, 10 horas no outro, 10 horas no outro, 10 horas... 30 dias. Né? Significa dizer que essa lâmpada ela ficou ligada durante 300 horas. Você vai falar, poxa, professor, mas ele quer energia consumida em quilowatt-hora. Quilowatt-hora. O que eu tenho que fazer? Transformar a potência para quilowatts. Como é que eu vou fazer isso, hein? Pessoal, é só dividir por 1000. 60 dividido por 1000. Por quê? Porque 1 kilowatt é 1000 watts. Então, o cálculo de energia consumida é bem básico. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. A energia consumida pela lâmpada depende da potência da lâmpada e do tempo que ela é usada. Mas a potência está em watts. Eu tenho que dividir por 1000. Por quê? Para passar para quilowatts. Sempre que eu quiser transformar de watts para quilowatts, só dividir por 1000. Tá vendo? 60 sobre 1000. Multiplicado pelo tempo que a lâmpada é utilizada. Ela é usada durante quanto tempo? 300 horas. Você vai falar, poxa, professor, mas não é 10 horas? Não, pessoal, é 10 horas por dia. 30 dias, 300 horas. Tá vendo? Então vai ficar 60 vezes 300, dividido por 1000. 6 vezes 3 vai dar 18. Vai dar 18.000 dividido por 1000. 18 kWh. Pronto. Essa é a energia elétrica consumida pela lâmpada. 18 kWh. Depois ele pergunta, sabendo que o preço de 1 kWh de energia elétrica é 40 centavos, qual é o custo mensal da energia elétrica consumida pela lâmpada? Ou seja, pessoal, o que ele está me perguntando agora? Quanto que eu vou pagar à companhia de eletricidade por utilizar essa lâmpada? Tá vendo? Bom, eu sei que 1 kWh é 40 centavos. E no item A, a gente descobriu que a lâmpada consome 18 kWh. Pessoal, regrinha de 3. Se ela consumir 1 kWh, eu vou pagar 40 centavos. Mas a lâmpada consumiu 18 kWh. Então, eu vou pagar 18 vezes esse valor. Aqui, ó. Se 1 kWh é 40 centavos, então, 18 kWh, eu vou pagar 18 vezes esse valor. 18 vezes 0,4 vezes 40 centavos. Ou seja, eu vou pagar R$ 7,20. Viu? Nada demais. Na letra C, ele pede, sendo de 127 volts a DDP aplicada à lâmpada, qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o filamento da lâmpada? Pessoal, essa lâmpada é de 60 watts, de potência 60 watts, ela está conectada a uma rede de 127 volts. Ele quer saber qual é a DDP, qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa a lâmpada. É só usar a expressão do bipolo, π. Me deu a potência da lâmpada, me deu a tensão da rede e está pedindo a intensidade de corrente em seu filamento. É só usar o π.
π, expressão do bipolo, me deu a potência da lâmpada, 60 watts, me deu a tensão, 127 volts, e está me pedindo I. Quem é I? A intensidade de corrente elétrica no filamento da lâmpada. Passa o 127 dividindo, né, para o primeiro membro. Pessoal, 60 dividido por 127, se você fizer o cálculo aí na sua calculadora, você vai descobrir que a corrente elétrica no filamento da lâmpada é aproximadamente 0,47 ampere. Legal? Né? 0,47 ampere. Pessoal, daqui a pouco a gente volta fazendo mais uns exercícios como exemplo, tá bom?